pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje esse vídeo aqui é para você que é tatuador e está aí começando seu aprendizado no Brasil, mas gostaria de vir para a Austrália e tentar alguma coisa nova aqui. Então fica de olho nesse vídeo aqui até o final, porque aqui é conhecimento adquirido já diretamente do campo de batalha. Ou seja, já passei por alguns estúdios grandes de tatuagem, onde eu vi sim alguns aprendizes trabalhando nos estúdios de tatuagem. Não foi um só, foi vários estúdios de tatuagem que eu passei fazendo guest. E cada estúdio eu sempre fiquei assim 3 meses, 6 meses, para poder aprender um pouco mais sobre a cultura deles, dos australianos, né? Então fica comigo até o final aqui para que você não perca nada desse vídeo aqui, porque isso aqui vai ajudar muito você. E quais são os requisitos necessários para que você seja um aprendiz aqui na Austrália? Primeiramente, a gente tem que pensar no visto, né? Qual é o visto que você vai aplicar para que você possa chegar aqui na Austrália e que você possa exercer a função de aprendiz, tá bom? O visto mais aplicado que a galera aplica é o visto de estudante. É um visto que te proporciona ali, você pode trabalhar e estudar. Então, esse é o visto que é mais aplicado. É muito importante você arrumar um agente de viagem, você perguntar para ele pode te informar melhor, né, sobre tudo isso, que é a pessoa especializada para te trazer até aqui da melhor maneira possível. Logicamente, procure um bom agente de viagem para que ele possa te passar todas as informações necessárias. O que você precisa ter sobre a habilidade e a questão de educação ali, o que você precisa aprender antes. É muito interessante você vir para a Austrália, cara, com inglês, pelo menos aí um básico. Ou seja, pelo menos fazer uns 6 meses antes de vir para a Austrália, se você quer ser um aprendiz, porque é muito interessante você, como eu posso falar assim, você se comunicar, né? Você vai precisar sim se comunicar ali com as pessoas que você vai estar procurando o seu local de aprendizado. Ou seja, lógico, tem muitos estúdios de tatuagens que são de brasileiro e é bacana, tá? Você ter um aprendizado com brasileiros aqui, que assim vai sim te favorecer por causa do inglês e tudo mais, mas é muito interessante também você pensar um pouco em aprimorar o seu inglês para que você não vire como que eu posso falar assim, você fique refém do lugar ali onde você está. Venha pensando em aprimorar aí o seu inglês e crescer aí no seu inglês. Então, uma das coisas ideais que eu falo é sobre você aprender um pouco mais, né, desenvolver um pouco mais seu inglês antes de você vir para a Austrália. E existe algumas sim, umas habilidades que você precisa ter antes de ser um aprendiz, né? Você ali, eu acho que a vontade de ter um coração aprendível, eu acho que são coisas que é muito importante para você que quer ter um aprendizado aqui na Austrália ou em qualquer lugar. Ou seja, você ser uma pessoa que seja aberta a conhecimento, você ser uma pessoa que seja aberta, que não vai se ofender se uma pessoa te chamar a atenção, porque o aprendizado nada mais, nada menos é erros e correções. Ou seja, se você errar, você vai ter que ser corrigido e dessa maneira você vai evoluindo. No decorrer desse vídeo eu vou mostrar um pouco mais de como que isso funciona para você, mas tem que sim, eu acho que essa habilidade fundamental que a pessoa tem que ter é o coração aprendível. Ou seja, se você quiser aprender, você vai ter que o quê? Você não deixar que o seu ego trabalhe, ou seja, ser humilde o bastante para saber que tem uma pessoa que sabe mais que você e que você sim vai ter que receber instruções dessa pessoa e em alguns momentos essa pessoa vai ter que te corrigir, beleza? Então, esses daí são alguns requisitos simples e básicos aí para você que quer se tornar um aprendiz aqui na Austrália ou em qualquer lugar do mundo, vamos ser sinceros assim. Agora vamos falar um pouco sobre como encontrar uma vaga de aprendiz de tatuador aqui na Austrália. Eu costumo falar assim que a pesquisa do estúdio é muito interessante, é muito importante você fazer uma pesquisa ali de mercado, ou seja, você pesquisar qual é o estúdio de tatuagem aonde você quer realizar ali o seu aprendizado. Você estando aí no Brasil, você já consegue ver, se você colocar no Google Mapa, e você consegue saber o tanto de estúdio de tatuagem que vai ter quando você chegar aqui. Ou seja, você pesquisa cada estúdio de tatuagem desse. E uma das dicas ideais que você precisa saber é o seguinte, eu vejo muitos aprendizes e muitos tatuadores já experientes cometerem esse erro, que é a questão de mandar a mensagem para o estúdio de tatuagem no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, tá? A maioria desses estúdios de tatuagem, eles já têm um atendente
que ficam ali no Instagram, no WhatsApp, e não é um meio para que você possa conversar de negócios, porque isso é negócio. Você ir fazer um aprendizado no estúdio de tatuagem, isso se chama negócio. E quando você precisa fazer um negócio assim, é bom você considerar enviar um e-mail. Ou seja, no e-mail as coisas ficam mais profissionais, tá bom? Vamos falar em um termo mais para que você consiga entender melhor. Ou seja, quando você manda mensagem no Instagram, um atendente normal atende, uma pessoa que não tem um conhecimento da loja, não tem nenhum tipo de conhecimento, beleza? Então, uma das coisas ideais é mande um e-mail, faça um bom e-mail e explique como você quer chegar aqui, o que você quer, como que você quer fazer o seu aprendizado. Ou seja, fale um pouco de você para esse estúdio de tatuagem através do e-mail. E dessa maneira, esse estúdio de tatuagem pode entrar em contato com você. Uma outra dica muito bacana é o network. Ou seja, se você está procurando um estúdio de tatuagem na internet e ele está posicionado ali, provavelmente ele tem uma página na internet. Você pode procurar essa página na internet dele e entrar, olha só, em cada estúdio de tatuagem e conversar com os tatuadores que trabalham nesse estúdio de tatuagem. Ou seja, dessa maneira você vai conseguir entender um pouco mais sobre como que é o ambiente de trabalho desse estúdio. Porque não adianta nada você entrar em um ambiente de trabalho que você não goste. Ou seja, pegue cada tatuador ali e manda mensagem para cada um deles no direct deles, ou no Instagram, ou no Facebook. Aí sim, quando você quer uma conexão que não é uma conexão muito profissional, uma conexão mais tranquila, que o tatuador sempre vai estar ali nas redes sociais dele, você pode usar o Instagram, o WhatsApp, se você tiver o WhatsApp dele, e manda para tentar uma conexão com ele. Muitos deles respondem, outros não respondem. Então vai de você tentar fazer esse network e conversar antes de você fechar alguma coisa com algum estúdio, tá bom? Então essa daqui é uma das dicas fundamentais. E uma outra coisa muito bacana, né, que é você fazer o quê? Tentar ir em eventos de tatuagem. Ou seja, você está aí no Brasil, você fala, Washington, mas eu quero já chegar pronto aí. Tá, você chegou aqui, ainda não tem nenhum estúdio de tatuagem para você fazer o que você quer fazer, né? Que é ser um aprendiz de tatuador. O que você precisa fazer? Vai em convenções de tatuagem e começa a pesquisar ali quem são os melhores tatuadores, aqueles tatuadores que mais agrada o seu estilo, conversa com as pessoas. Por isso que é bom você vir já com um pouco de inglês, porque você pode conversar com as pessoas durante os eventos de tatuagem, ter uma boa conversa, ter uma boa interação e você conhecer qual que é o ambiente e até o momento que você pode perguntar para eles, né, se eles estão aceitando aprendiz ou algo do tipo, porque as coisas por telefone, por e-mail, elas acabam ficando um pouco mais difícil do que quando é presencial. Então, quando você consegue fazer isso presencialmente, tudo muda. Então, vale se pensar nisso também, em participar de eventos de tatuagem. Se você é aprendiz e se você está no Brasil ou se você está aqui na Austrália, você precisa participar de eventos de tatuagem. Isso daí vai te abrir portas, entende? Vai te abrir as janelas, as portas, vai te abrir o caminho para que você possa direcionar aonde você quer ir, aonde você quer iniciar um aprendizado. Agora vamos falar um pouco sobre como preparar o seu portfólio, para que você possa apresentar quando você chegar aqui na Austrália. Tá? Uma dica legal que eu dou aqui para você é faça um portfólio de desenhos, né, que você gostaria de tatuar e coloque ali nas suas redes sociais. Faça um portfólio grande mesmo, coloque bastante desenhos nas suas redes sociais e também faça tatuagens nas peles artificiais. Tá? Faça muita tatuagem na pele artificial. Eu sempre falo pro pessoal bem assim, cara, não precisa você postar lá no seu Instagram que você está fazendo a tatuagem na pele artificial. Você não precisa postar isso. O que você pode fazer é o seguinte: treine 5 vezes a tatuagem que você quer fazer na pele artificial e depois você treina essa tatuagem no seu cliente ou no seu amigo, de preferência em um amigo seu. Não faça ela tão grande, faça em lugares que sim, no final você consiga cobrir ela, caso você ainda não tenha uma segurança.
Mas posso ter certeza que se você treinar assim essa tatuagem umas 5, 6, 7, 8, 9 vezes, não quer dizer que tem um número específico de treinos para que você possa fazer isso acontecer, pode ser que a sua tatuagem ela fique bem melhor quando você fizer ela na pele, tá bom? E é muito interessante você buscar o conhecimento antes de fazer esse portfólio, ou seja, entenda, se você vai fazer uma tatuagem pequena, onde é uma tatuagem comercial que exige você fazer linhas, vale a pena você entender como que funciona para fazer as linhas. Se é uma tatuagem de linhas, você entender como funciona isso. E lógico que a gente precisa entender como fazer uma linha perfeita. Poxa, eu preciso respirar. Eu posso respirar normalmente? Não posso. Se eu segurar um pouco a minha respiração para fazer uma linha, eu vou fazer ela mais precisa. Se eu apoiar o meu cotovelo em algum lugar para que eu tenha mais estabilidade, eu vou fazer essa linha precisa. É bom você estudar isso antes de você executar o seu portfólio. Você colocar amor naquilo que você está fazendo para que você possa criar o seu portfólio de tatuagem e, logicamente, juntamente com os seus desenhos. Criar um Instagram apresentável, uma rede social apresentável, né? Mesmo que você seja aprendiz, você pode sim ter uma rede social bem bonita, bem arrumada, né? Saber fazer boas fotos da sua tatuagem. Então, pega essa visão aqui, que isso aqui vai te ajudar muito, né, no seu aprendizado, se você quer vir ser um aprendiz na Austrália. Tá? Então, dessa maneira, você já vai sair uns 50% na frente de outros aprendizes, né? Porque você já vai vir com um portfólio. E falar a verdade, se você é um aprendiz, ninguém está procurando que você seja profissional, entende? Se você fala que você é aprendiz, ninguém. Mas se você já apresenta uma coisa que já esteja, nossa, que legal, ele ou ela prestou atenção nisso, caramba. Então é isso que a maioria dos tatuadores que tem estúdio próprio e estão contratando ou estão em busca de aprendiz, eles querem. Eles querem também saber se você tem esse sentimento pela arte e que pode assim, cara, eu vou ensinar tudo para essa pessoa porque ela vai melhorar mais ainda, entende? É diferente de você vir com um portfólio todo mal feito, ou seja, sendo que tem a internet com várias informações de como criar bons portfólios para tatuagem, tá bom? Então esse é uma das coisas principais que você precisa entender, que é sobre a criação de portfólio. Então tente parar um tempo para você criar um bom portfólio. Se você seguir essa dica que eu te falei aí, já vai ser aí uns 50% de ajuda para você criar um bom portfólio. Agora vamos falar um pouco sobre o processo ali pessoal, né? O processo de aplicação, o processo onde que você vai e mostra ali quem você é, que você bota a cara mesmo. Quando você chegar aqui, depois que você mandou e-mail, depois que você já mandou o portfólio, já nesse e-mail você falou como você é, no portfólio ali você já mandou, você já mostrou que realmente você é organizado e que está decidido a ser um tatuador. Agora nós vamos lá para essa parte da aplicação, onde que a gente tem o contato direto. Você chegou e você está na frente ali da pessoa que você está pedindo ali para ser um aprendiz. Uma das coisas interessantes é você saber assim, que a roupa que você veste, como você está se vestindo, a sua barba, como você está naquele momento, ele influencia muito, né, o seu marketing pessoal, né, ele influencia muito. Então é muito interessante que você pare um pouco e preste atenção, né, na roupa que você está vestindo, um pouco em você, né, no seu estilo e também o jeito que você vai falar com o dono do estúdio ali. Porque ninguém quer escutar mentiras. A gente quer escutar, né? A maioria dos donos de estúdio, a gente quer escutar, assim, as pessoas chegar na gente e falar a verdade. Poxa, eu sou um aprendiz, eu estou aqui focado em aprender e eu gostaria de ser um tatuador. Eu vejo o seu trabalho, eu gosto do seu trabalho, eu vejo o seu estúdio, né? Então, você ser sincero, deixar a conversa ser natural, né? Sem ser muito engessado, para que você consiga adquirir. E sempre com seu portfólio em mão, tenha seu portfólio em mão ali. Se você tiver uns desenhos que você faz, coloca numa pasta também física. É muito interessante você chegar, se apresentar, oi, eu sou fulano de tal, meu nome, entende? Então, tipo, uma apresentação normal de uma entrevista, você vai fazer como se fosse uma entrevista de trabalho, entende? E apresentar para eles e falar também, né? E vocês sabem que todo aprendizado ele não é fácil.
Vamos dizer assim que ser aprendiz de alguma coisa não é fácil, mas você tem que mostrar para esses donos de estúdio que você está aberto a aprender, né? Então, que você não está nem aí aonde eles vão te colocar para aprender, você quer aprender, tá bom? Então, tipo assim, esse processo de se apresentar é muito interessante e é muito interessante você deixar eles também saber o que você procura, de uma maneira que você também não seja exigente, né? Porque quando você está em um processo de aprendizado, uma das coisas que você não vai conseguir ter é muita exigência, ou seja, você vai ter que se adaptar ao aprendizado. As pessoas procuram pessoas para ensinar que queiram aprender, né? As pessoas não querem procurar alguém para ensinar que quer bater de frente. Não, mas eu aprendi lá no outro. Não, o processo de aprendizado é uma desconstrução de alguma coisa que você já sabe para aprender uma coisa nova. Então, é muito interessante que você preste atenção nisso. Então, a sua apresentação, nada mais, nada menos, é do que uma entrevista ali pessoal. Você falou tudo aquilo na sua carta lá no começo, no seu e-mail, aí agora você vai o quê? Você só vai confirmar o que você disse naquele e-mail, você estando ali presencialmente. Também é muito interessante, se você tiver alguma tela, né, ou alguém que você tenha feito tatuagem, se você fez uma tatuagem aí em um amigo, ou aqui na Austrália, onde quer que seja, né, que seja uma tatuagem pequena ou numa pele artificial, você mostrar alguns trabalhos que você fez presencialmente, né, cicatrizado. Eu acho que seria ideal também você fazer isso. Se você não tiver, beleza, não precisa mostrar, mostra ali em foto, né, mas quando você mostra isso presencialmente, o tatuador ou o dono de estúdio, ele vai conseguir ver e vai olhar e olha, que legal, a tatuagem dele cicatrizada ficou boa, né? Então, porque é isso que eles olham? Eles olham a tatuagem cicatrizada. Provavelmente até o seu nível de aprendizado pode mudar aí, se você mostrar que tem um nível de aprendizado alto. Aí depende de você também, tá bom? As expectativas como aprendiz. Quanto tempo que dura um aprendizado de tatuagem aqui na Austrália? Como que eles trabalham? Como que funciona isso? Olha, já trabalhei em alguns lugares e ouvindo falar, tem aprendizados que duram em torno de 3 anos, tá bom? Tem outros aprendizados que duram menos. Tudo depende muito do seu modo de fazer as coisas acontecerem. Se você for um aprendiz que fica reclamando de tudo, que fica reclamando porque está lavando o banheiro, se fica reclamando porque está fazendo o almoxarifado, a parte de almoxarifado, contando agulha, fazendo alguma coisa, que está lidando com cliente, se você é esse tipo de aprendiz que fica reclamando de tudo, você está no aprendizado, você vai aprender de tudo, você vai aprender o que um tatuador ele precisa aprender. Se você é esse, provavelmente vai demorar mais de 3 anos para que você consiga ser um tatuador nesse estúdio de tatuagem que você tanto quer ser um tatuador, né? Ou até mesmo para sua carreira. Mas se você é uma pessoa que você é de coração aprendível, que você está aberto a ter um aprendizado, provavelmente as pessoas elas vão notar no seu olho como o seu olho brilha quando você fala da arte e lógico que elas vão te dar uma oportunidade muito, muito rápido. E vou te falar um pouco aqui, né? Já estava dando um spoiler antes, quais são as tarefas comuns dentro dos estúdios de tatuagem, né? Aí para os aprendizes. O que acontece é o seguinte, o tatuador aprendiz, ele tem uma tarefa muito bacana, que é limpar o banheiro. Essa tarefa é uma tarefa muito importante, que ele precisa aprender, né? Todo aprendiz precisariam aprender a limpar o banheiro. Já começa limpando o banheiro. A maioria daqui, né, cara, dos estúdios grandes de tatuagem que eu passei, eles já começam limpando o banheiro, né? Washington, mas por que você acha que limpar o banheiro é uma tarefa que todo aprendiz deveria saber? É que, tipo assim, limpar o banheiro quer dizer que você vai mexer um pouco com o seu ego. E quando você mexe com o seu ego, você consegue mexer em uma parte do seu cérebro que você consegue entender que aquilo que você está fazendo é momentâneo. Não vai ser pro resto da vida que você vai ficar fazendo aquilo ali, não. Vai vir outro e vai limpar. Então, quando você for lá usar aquele banheiro, por favor, saiba usar o banheiro, porque sempre vai ter que ter uma pessoa para limpar.
né? Então você sendo um aprendiz ali, você vai entender que você vai ter que saber tratar também até o faxineiro, tá bom? Então ninguém vai fazer nada de graça para você não, ninguém vai lá fazer. Então o aprendiz é os ensinamentos que eu escutei aqui de australianos, né, falando. Então ele já começa no banheiro, ali limpando os banheiros, e também ele tem a tarefa de atender o cliente. Ele é a primeira pessoa que atende o cliente, abre a porta para o cliente. Então, logicamente que você é um aprendiz, mas você vai ter que ter contato com o cliente. Eu já vi muitos tatuadores que não teve aprendizado, que infelizmente o contato com o cliente é terrível. Se tivesse esse aprendizado, provavelmente teria um contato diferenciado com o cliente, saberia atender, né? Porque lógico, se você atender o cliente não tão gentil, o dono do estúdio ele vai te chamar para uma conversinha bacana. E legal também que a tarefa que é colocada pro aprendiz é fazer a parte do almoxarifado, ou seja, ele controlar ali, né, toda aquela parte do almoxarifado, fazer com a administração daquele almoxarifado. Por que disso, pessoal? Tudo tem um significado por trás disso, para que vocês possam saber exatamente quando administrar o material de vocês, quando vocês estiverem fazendo tatuagem no estúdio, porque os estúdios de tatuagem, eles não oferecem alguns materiais, e vai chegar um momento que você vai ter que fazer o seu próprio almoxarifado. Então, levem como aprendizado, não levem como aprendizes que pensam que tem o rei na barriga e pensam que sabe de tudo, e que pensa, isso é escravidão. Não é escravidão se você vai estar fazendo uma profissão onde você vai tirar em torno de 15 mil por mês, entende? Ou até mais, dependendo do estúdio de tatuagem. Então, cara, só faz o que precisa ser feito, não fica reclamando, tudo é aprendizado, tá? Eu já passei por isso, só para te avisar, e passei por isso sozinho, eu sozinho. Então, essas são algumas tarefinhas muito interessantes que você precisa saber. Limpar banheiro, fazer o almoxarifado, lidar com o cliente, atender as redes sociais, né? E servir aos tatuadores. Servir aos tatuadores, tá? Então vocês vão servir aos tatuadores e estudar desenho. Eu acho que todo dia, né? Eu acho que vocês vão ter que estudar desenho, fazer na pele artificial, fazer desenho na pele artificial. Quando você tiver o tempo vago, depois que fizer todas as tarefas, tá? Washington, você falando assim parece que é um modo de escravidão. Não é escravidão, gente, é tipo assim, é um aprendizado. Vocês precisam aprender isso para que você possa chegar no objetivo, tá? E eu só estou repassando o que os estúdios de tatuagem fazem aqui. Não quer dizer que eu faço isso, mas quer dizer que a maioria dos estúdios de tatuagens fazem assim, para que possam ensinar os tatuadores a serem tatuadores, né? E também que consigam respeitar os colegas, os clientes e consigam dar valor naquela posição ali depois que ele adquire, tão desejada. Vou falar bem a verdade assim, é bacana, gente, é bacana essa parte do aprendizado. Eu vi muitos assim, eu já cheguei como tatuador profissional, não cheguei no aprendizado, mas é muito bacana. Agora eu vou falar um pouco sobre desafio e recompensa, né? Que ainda está ali nas expectativas como aprendiz. Os desafios e recompensas são incríveis. Por exemplo, o desafio mesmo que o tatuador aprendiz sofre é exatamente o que eu estava falando anteriormente. É questão emocional, ou seja, cara, vai chegar um momento da sua vida que você está como aprendiz em um lugar e você vai se perguntar por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou limpando o banheiro? Por que eu estou atendendo esse cliente? Por que eu estou servindo esse tatuador que está sendo ignorante comigo? Por que eu estou fazendo isso? Né? Vai chegar esse momento que você vai se perguntar. E tudo na vida tem sim um significado. Né? Então, tipo assim, cara, você está atendendo aquele tatuador que é um tatuador ignorante, um tatuador chato, porque você vai na sua vida passar por uma situação que você vai ter um aprendiz e você vai saber como tratar esse aprendiz. Você está limpando aquele banheiro para que você possa entender que existe uma pessoa que faz aquilo, né? Então, você simplesmente, se você jogar papel no chão, vai ter que ter alguém que vai juntar aquilo e você sabe que às vezes é você que iria jogar, entende? Então, você aprende que você precisa juntar aquilo, né? Outra coisa é atender cliente, cara. A maioria das coisas, a maioria das vezes você não tem tatuagem sem cliente e você precisa estar com seu cliente ali.
Então, você como aprendiz, você consegue usar várias técnicas de conexão ali com o cliente, porque você vai ser o primeiro, né? Então, cara, quanto que isso não vai te ajudar? Então, você vai ter isso todos os dias dentro de um estúdio de tatuagem que seja grande. Então, tipo assim, olha o tanto de coisa que você vai ter. Eu sei que são desafios, e esses desafios, eles são exatamente para fazer você ficar mais forte. Então, se você é um aprendiz, você está vindo para a Austrália, você vai passar por isso. Eu não sei no Brasil, nos dias de hoje, mas aqui na Austrália, todos os estúdios que eu passei foi assim, tá? A não ser que você pegue um estúdio... eu ia falar assim, a não ser que você pegue um estúdio brasileiro, mas no estúdio brasileiro que eu estava também era dessa mesma maneira com o aprendiz, tá? Então, todos os aprendizes, eles passaram por isso nos estúdios de tatuagem que eu frequentei, tá bom? Então, não foram poucos estúdios, eu acho que foram só aqui em Sydney foram em torno de uns 6 ou 7 estúdios de tatuagem, tá bom? Por que eu fiz isso? Para exatamente fazer isso, para poder passar esse conhecimento aqui para vocês. Continua aqui nesse vídeo comigo que eu vou até o final aqui e vou falar um negócio bem bacana para vocês lá no final também. Eu gostaria de falar então mais um pouquinho sobre o visto, voltar só mais um pouquinho e falar para vocês assim que para que você possa sim tatuar na Austrália, você possa ser um aprendiz, você precisa de um visto. E esse visto ele pode ser um visto de estudante, ou pode ser que você tenha visto o seu marido ou sua esposa tenha vindo num visto de trabalho, por exemplo, e daí você veio e você é tatuador, né? Você está no visto dele, você pode executar a sua profissão aqui como aprendiz ou como tatuador, mas existe ali um tempo, eu acho que, se eu não me engano, quando você está no visto de estudante, você só tem ali 8 horas de trabalho, e quando você está no visto de trabalho, você está full time, né? Você pode fazer ali o tempo que for necessário. Por isso que eu falo para vocês que é muito bom procurar um especialista para que você possa tirar essas dúvidas, tá bom? Então, só voltando um pouco ali, só para vocês entenderem. Agora vamos falar um pouco sobre ética no trabalho, ali no ambiente de trabalho, beleza? Uma das coisas bacanas assim que eu vejo, né, e que eu vi nesses estúdios de tatuagem que eu trabalhei, é que aqui o povo eles são um pouco mais quietos, eles são um pouco mais focados em alguns estúdios de tatuagem, tá bom? Somente em alguns estúdios. Aqui em Sydney, por exemplo, eles são um pouco mais quietos, eles não conversam muito e são um pouco frio, que a gente fala aqui. Então, manter um ambiente de trabalho ali um pouquinho mais silencioso é o que eles gostam. Então, se você é um aprendiz, você está dentro de um estúdio de tatuagem, o bacana é você fazer só o seu trabalho, né? E realmente só fazer o que é para ser feito. Que dessa maneira você vai se dar bem. Então, tipo assim, quanto mais quieto, melhor, né? É o que a galera fala. Mas não poderia deixar de falar para vocês assim que eu já estive em estúdio de tatuagens diferentes também. Então, depende muito do estúdio de tatuagem que você vai estar ali. Então, por isso que é muito interessante você fazer uma boa pesquisa. Mas os australianos, eles costumam trabalhar um pouco mais quieto, eles não conversam muito e ficam quietos, não tem muita brincadeira, tá bom? Então, respeitar mesmo ali o ambiente, o lado da pessoa, né? O ambiente de trabalho. Agora também é muito bom falar assim sobre a ética no estúdio de tatuagem, porque aqui como eles tratam os clientes é muito importante para eles também aqui. Eu acho que em qualquer lugar do mundo tem que pensar dessa maneira, tá? Então, tratar os clientes da melhor maneira possível. Se você é aprendiz e te deram essa função na mão de atender o cliente, então faça o melhor possível, tá? Dê um bom atendimento ao cliente, faça ele se sentir confortável e tudo vai dar certo, tá bom? Porque tem estúdios de tatuagens aqui que eles prestam muita atenção nisso, eles ficam muito... o cliente é tudo, então preste muita atenção nesse atendimento ao cliente, então que você vai também se dar muito bem aqui. Eu gostaria também de falar um pouco para vocês sobre histórias de tatuadores de sucesso mesmo, cara. Histórias de tatuadores que chegaram aqui
e alcançar o sucesso. Qual que é o sucesso? Terminar o aprendizado. Isso não quer dizer que o cara terminou o aprendizado e hoje é o melhor do mundo. Não, isso quer dizer que ele estava naquele estúdio de tatuagem e terminou o aprendizado. E vamos falar um pouco então sobre história de sucesso, né? Então, como eu falei para vocês, eu trabalhei muito tempo em muitos estúdios de tatuagem aqui, buscando conhecimento e buscando conhecer um pouco sobre a cultura australiana. E eu encontrei um estúdio de tatuagem que o dono do estúdio era um australiano, mas ele foi buscar conhecimento no Japão para fazer tatuagens no estilo japonês. E ainda mais com a técnica do T-body. E eu me senti muito animado para entrar nesse estúdio quando eu fiquei sabendo disso, porque ele já tinha passado muito tempo, é um estúdio famoso aqui em Sydney. E eu falei, eu quero trabalhar com esse cara. E quando eu cheguei nesse estúdio de tatuagem, eu vi que ele tinha lá 3 aprendizes. Ele tinha 3 aprendizes que fazia todo o trabalho duro ali, né? O trabalho de atendimento ao cliente, o trabalho de fazer o almoxarifado, rodar, limpeza nos banheiros, e eles ficavam se revezando ali dentro daquele estúdio de tatuagem, faziam desenho, e tinham muitos tatuadores. Tinha mais ou menos uns 13 tatuadores tatuando naquele estúdio de tatuagem, eles serviam todos aqueles tatuadores, e eu sempre tive momentos que eu conseguia parar um pouco o meu trabalho, acabava a minha sessão, e conversar com os aprendizes, né? E foi muito interessante tudo isso que aconteceu, porque eu perguntava para eles, quando que você vai ser tatuador? E eles falavam, daqui 3 anos eu vou ser tatuador, daqui 3 anos. E eu falei, caramba, cara, o cara vai ficar 3 anos aqui. E eles passavam muitas dificuldades ali dentro, muitas mesmo. Mas foi gratificante para mim ver como que funcionava tudo aquilo. Então, como é um ensino japonês, né? Então o negócio era bem restrito. Até então, só para vocês verem como que era tão puxado o ensino ali, para que o tatuador, que era o dono do estúdio, pudesse fazer a tatuagem, ele tinha que subir, tinha que colocar uma roupa para fazer o T-body, toda uma cultura japonesa para poder fazer a tatuagem. Né? Eles tinham toda uma cultura, tipo, eles chegavam, eles mesmos amassavam a tinta, tal, e tudo mais. E era muito incrível aquilo tudo, né? E eu ficava assistindo aquilo ali, eu terminava a minha tatuagem, aí eu tipo, era um estúdio de 2 andares, eu conseguia ver ele tatuando embaixo as pessoas. E agora, nos dias de hoje, eu vejo os 2 aprendizes dele tatuando, né? Eram 3, só ficou 2, porque o outro, como sempre, não conseguiu aguentar o baque até o final, né? E hoje, esses 2, eles tatuam lá, e tatuam ao lado dele, fazendo o mesmo estilo. E eu olho assim e falo, caramba, que legal, né? Os moleques foram guerreiros e eles merecem aquilo ali, né? E esses tatuadores, eles souberam, eles tiveram um aprendizado e hoje eles vão saber como ensinar outros tatuadores, que é o que está acontecendo nesse estúdio nesse exato momento. Esses tatuadores têm outros aprendizes, tá bom? Então, esse daí foi um dos fatos um dos casos de sucesso que eu vi no estúdio, e também em um outro estúdio de tatuagem, que foi em Balmain, eu vi também um caso de sucesso de uma menina que ficou também, eu acho que foi 2 anos, 3 anos, fazendo tatuagens, e eu perguntei para ela e ela falou assim, não, daqui 2 anos eu já consigo ser uma tatuadora. E cara, e foi muito bacana que ela conseguiu, né, uma posição ali, e isso me deixou assim, eu fiquei, caramba, que legal, ela é uma tatuadora ali, depois de um período de aprendizado, que teve que fazer muitas coisas que eu falei, né? Que é limpar banheiro, fazer essas coisas, e a menina virou ali tatuadora. Hoje ela não tatua no mesmo estúdio, mas ela decidiu seguir outro caminho, mas olha só, né? O aprendizado foi adquirido, ficou servindo no estúdio ali durante 3 anos, então serviu, tá valendo, já deu, tá, cresceu, agora, poxa, agora eu tenho todo o direito de sair, porque eu servi o máximo que eu podia ali, né? Sem reclamar e sem ficar de picuinha com ninguém. Então ali foi mais um caso de sucesso. Hoje em dia, quando eu vejo assim, ela aparece lá no Facebook, no Instagram, eu fico muito feliz vendo isso. E também no primeiro estúdio que eu cheguei aqui, que era um estúdio brasileiro, eu também conheci uma coreana, que ela era aprendiz, né? Ela passou muitos apuros lá também, estudando muito para aprender como tatuadora. E os coreanos são muito dedicados, falar bem a verdade, tá? Eu
Eu tatuei com várias pessoas, italiano, coreano, japonês, francês, Samoa, que é da Nova Zelândia. Eu tatuei com vários tatuadores desses lugares. E vou falar bem a verdade, assim, o coreano ele se puxa bastante para querer ser bom, né? E é o coreano e o chinês, eles sempre se puxam bastante. E eu tive a oportunidade de ver o aprendizado dessa coreana. Na época eu não sabia nada de inglês, por isso que eu falo para vocês assim, cara, é muito importante você vir com um nível de inglês bacana para que você possa se comunicar, pelo menos dizer oi, né? E eu vi nada de inglês. E eu me lembro que eu colocava no celular assim, e ela vinha porque ela gostava do trabalho que eu fazia. E eu colocava no celular e falava assim, seja forte e tal, vai até o final. E hoje em dia ela trabalha num dos estúdios mais conceituados aqui também da Austrália, que tem muito tempo de trabalho também. E ela faz fine line. Então, tipo assim, caramba, cara, que bacana que a pessoa teve um aprendizado, passou por um aprendizado e agora tá aí no sucesso. Então, tipo assim, saiu daquela fase de aprendizado, passa pelo aprendizado de 3 anos, 2 anos, e daqui a pouco a pessoa tá ganhando dinheiro e fazendo, sendo um tatuador profissional, né? Então, esses são alguns casos de sucesso assim que eu vi, presenciei, né, estando aqui. Isso é muito bacana, isso me faz me sentir feliz, porque eu já consegui ver todos eles depois disso, né? Então, cara, é uma energia legal, porque uma pessoa passar por todos esses aprendizados, eu sei que é um aprendizado muito dolorido, muitas das vezes, mas é interessante saber que existem pessoas tão fortes como essas que vão até o final do sonho, que querem ser, né? Que não se preocupam, elas querem ser, elas não inventam historinha, elas só querem seguir em frente. Eu gostaria de repassar alguns pontos com vocês sobre o que a gente esteve conversando aqui, tá bom? E vou dar uma olhada aqui na minha colinha, né? Pra gente ir conversando. Então, ó, hoje a gente falou um pouco sobre os requisitos para que você possa ser um aprendiz aqui na Austrália. Como encontrar uma vaga de aprendiz, eu te passei tudinho aqui nesse vídeo, a preparação do portfólio. Nessa parte, pessoal, da preparação do portfólio, prestem muita atenção que isso aqui vai ser muito importante para vocês, tá bom? Como que você deve agir quando você está ali numa entrevista, quando você está conversando, né? A sua sinceridade, você não fala mentiras. Sempre faça o seu máximo para você ser quem você é, tá bom? As expectativas, né? A duração do aprendizado ali que eu falei, que é em torno de 3 anos, de 2 anos, depende. As tarefas comuns, tudo mais, os aspectos legais aqui de visto que eu falei, que eu citei o visto para vocês, que vocês precisam estar em um visto, mas é muito importante, mais uma vez, vocês procurarem aí indicação de alguns agentes de imigração ou agentes de viagem, tá bom? Que dessa maneira eles têm mais conhecimento nessa área e pode te fazer entender um pouco melhor como que tudo isso funciona para que você possa ficar aqui na Austrália sem se preocupar, tá bom? E também te falei alguns casos de sucesso de alguns amigos que chegaram até aí depois de 3 anos, agora são tatuadores e vivem bem. Vamos dizer assim que agora eles vivem bem aqui na Austrália. E se você é um aprendiz, cara, que está procurando vir para a Austrália, se você é um aprendiz que está procurando crescer e você achou assim, cara, a Austrália vai ser um caminho bacana para que eu possa fazer o meu aprendizado, ou continuar um aprendizado, ou iniciar um aprendizado, o que eu tenho para falar para vocês é sejam fortes e vão até o final nos seus sonhos, tá bom? Sejam muito, muito forte. Tudo vai ser possível, não tem como você chegar e não crescer se você não tiver vontade de fazer crescer, entendeu? Não tem como. Tudo que você decidir, tudo que você quiser na sua vida, se você quiser isso mesmo, é só você agarrar, porque já está aí na sua mão, você só vai precisar o quê? Agora, passar por alguns aprendizados. E lembrando, todo aprendizado tem o quê? Dificuldades, porque essas dificuldades são exatamente aquilo que vai te fazer crescer no seu aprendizado, tá bom? Porque nunca vi ninguém aprender nada sem errar muito antes. Nunca vi. Falar a verdade assim. Eu não errei, então tá bom. Então você é o Deus, tá bom? Então vamos falar que você está com um sonho na mão. Se você está vindo para a Austrália, você pode sim colocar esse sonho em prática e você pode ser um dos melhores tatuadores aqui na Austrália.
e você pode sim ter uma vida de tatuador aonde você quiser, não é somente na Austrália, todas essas dicas que foi dita aqui nesse vídeo aqui pode te fazer crescer muito e muito se você seguir elas bem certinho aí ao pé da letra, tá bom? Espero ter ajudado vocês que me fizeram perguntas lá no meu Instagram com esse vídeo, tá bom? E se você tiver mais pergunta, coloca as perguntas aqui embaixo aqui que fica mais fácil para que eu possa te responder. Se você mandar lá no meu Instagram, provavelmente eu não vou conseguir responder você da mesma maneira que eu conseguiria te responder aqui. E também a sua pergunta pode ajudar outras pessoas, né? E se vocês quiserem que eu crie mais conteúdo, deixa aqui embaixo também, façam perguntas. Se você quiser que eu fale sobre materiais de tatuagem ou alguma coisa, deixa aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida sobre a Austrália para tatuadores, tá bom, pessoal? É para tatuadores. Deixa aqui sua dúvida aqui embaixo que eu vou fazer meu máximo para fazer um vídeo bem bacana para vocês. Assim como você que me fez essas perguntas do aprendiz, eu sou um aprendiz eterno aqui, estou aprendendo ainda a me comunicar com as pessoas e fazer o meu máximo aqui com essas edições de vídeos aqui. Mas é isso que a gente está tendo para hoje e é isso aí, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, coloca aqui embaixo porque eu estou aqui para ajudar todos vocês. E não esquece de seguir lá o meu Instagram, tá bom? O meu Instagram, o meu Facebook, clica aí no Instagram aí e dá um coraçãozinho lá nas publicações para ajudar, para que a gente possa crescer, né? Para que a gente possa ficar animado aí também. E é isso aí, pessoal. Deus acima de tudo sempre e vamos lá para mais um dia de muito trabalho.